Olá, mais um capítulo de História da Educação do Brasil. Nós somos feitos e formados pelo tempo. Quem busca segurança, colhe migalhas. Quem busca esperança, espalha sementes. Sementes lançadas não são sementes perdidas. Um dia brotará. O desafio de espalharmos sementes, compreendendo a história da educação e transformados, exercermos transformação em nossa história. Nós falamos um pouco na aula passada como Alexandre conquistou o Egito e lá fundou Alexandria, a cidade que ficou famosa pela sua biblioteca e avançado centro de estudos científicos. Eu queria destacar, deixa eu adiantar um pouco aqui para a gente começar a conversar a nossa temática hoje. A perseguição aos cristãos iniciou-se com o imperador Nero, no ano 64, repetindo periodicamente, até que Constantino permitiu a liberdade do culto em 313. Então você vê do primeiro século ao terceiro século depois de Cristo, perseguição, depois uma aliança e a liberdade do cristianismo se desenvolver, juntamente com o governo, com o Estado. No final do século IV, o cristianismo tornou-se a religião oficial. A própria doutrina sofreu modificações neste tempo. É muito interessante esse detalhe, que o cristianismo toma força e no cristianismo se espalha o objetivo da leitura, do desenvolvimento da própria religião e seus postulados. Quando eu falo postulados, olhar para o Velho Testamento, a tecnologia, a educação na época, muito interessante. Como Daniel aprendeu as línguas e a ciência, como José se destaca lá no Egito, administrando o império de Faraó. Com a adesão da elite, assumiu cada vez mais a estrutura hierarquizada, típica do império, com representantes em todas as suas partes. Essa questão da adesão da elite, a elite conduzindo formadores, a elite conduzindo sucessores imperiais, a elite conduzindo a gestão geopolítica. Na época em que o Império Romano se descentralizou e se fragmentou, a igreja surgiu como um polo aglutinador. Você vai ver em Jobs de Arruda, Atlas Histórico Básico, no livro, tiramos essa expressão, mas você vê que a igreja começa a aglutinar líderes, pensadores, escritores e desenvolvimento na educação. Período arcaico. No período arcaico, olha só, por favor, 8 a 6 a.C., ocorreram as grandes transformações nas relações sociais e políticas, muito diferentes das que representamos como principais. Atitudes políticas no período arcaico destacam representantes principais. Assim como a produção filosófica era modesta entre os romanos, também a pedagogia, quando existia, quase sempre estava voltada para as questões práticas e também tardia, uma vez que seus principais representantes, Cícero, Sêneca, Quintiliano, Catão, o Antigo, os principais destaques neste período antes de Cristo. Lembre-se que você tem Platão, Aristóteles, Tucídides, Pitágoras. Você tem o próprio profeta Isaías, que nós citamos na exposição passada, o Jeremias, o livro de Daniel, onde Daniel é exposto aos
aos sábios da época. Muito interessante. O seu trabalho foi, sobretudo, prático. O trabalho de Catão antigo, ele desenvolve, defende a tradição contra o início da influência helênica e o retorno às suas raízes romanas. Um século depois, Varrão representa bem a transição pela qual os romanos terminam por aceitar a contribuição grega. Então é muito interessante quando ele escreveu uma enciclopédia didática em que discute o ensino da gramática, em que serviu de base para os trabalhos posteriores. Veja quanto tempo antes de Cristo já surge uma gramática, compôs também sátiras que orientam o jovem na virtude. E você vai encontrar destaques fantásticos. Aí nós estamos citando Cícero, Sêneca, Quintiliano, Catão, no desenvolvimento da pedagogia, na primeira gramática, mas vocês já viram Platão, Aristóteles, Sócrates, Parmênides, e conteúdos filosóficos, matemáticos, espetacular. Catão ampliou também, de sobremaneira, o vocabulário latino, apoiado em sua larga experiência com o grego e a vasta erudição, famoso pela oratória brilhante e contundente na qualidade cônsul, mais de uma vez interferiu nos rumos da política do Império, atividade intensa que culminou em seu assassinato. Conheciam as outras culturas, proporcionando a lenta passagem da predominância do mundo mítico para a reflexão mais racionalizada e a discussão. Lembram-se da maiêutica socrática? As perguntas eram respondidas com outras perguntas, levando o questionador a descobrir a própria resposta, gerando pensadores. A maiêutica socrática, por que existe? Como você existe? Então, a maiêutica socrática leva o questionador a descobrir a própria resposta na sua pergunta. E observe, 6 séculos antes de Cristo já trabalhavam a gramática, trabalhavam a discussão racionalizada. Nesse processo foram importantes algumas novidades, tais como a introdução à escrita, a utilização da moeda, a lei escrita por legisladores, veja que eu estou pontuando os 6 séculos antes de Cristo, e a formação das cidades-estados, as polis, as cidades organizadas com formação, com agricultura, com estrutura em todos os sentidos de uma cidade. O aparecimento dos primeiros filósofos, novidades estas responsáveis por uma visão do mundo e do indivíduo. Eu espero que você possa compreender, aprender os 6 séculos antes de Cristo. Um desafio fantástico para a nossa educação. Somos formados pelo tempo, compreendendo a história, transformados para exercer transformação na nossa história. E assim gerarmos uma sociedade mais saudável, uma sociedade inteligente, uma sociedade capaz de ler, aprender e desenvolver.